Você sabia que o Invencível quase morreu nas mãos de um humano? Humano! Esse humano é o Cício, né? Ele tem o poder pra matar o Invencível. Você duvida? Vem comigo que eu vou te contar essa história completa. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, acho que nada mais clássico no mundo dos super-heróis do que um vilão ou um super-herói sem poderes enfrentar um super-herói extremamente poderoso, sabe? Você pega alguém que não tem poder, mas é um super-herói, né? Enfrenta um outro super-herói também com poder. É o Davi enfrentando um Golias, né? É o mortal desafiando os deuses. Esse tipo de história é antiga pra caramba. E é claro que o Invencível ia ter a própria história, a própria versão dessa, né? Nesse caso foi o Cício que saiu na mão com o Invencível. E ele quase matou, coitado, mas tipo, quase. A luta dos dois foi o final da parceria que eles mal começaram na série. Então é óbvio que vai ter bastante spoiler nesse vídeo. Bom, agora que vocês já sabem dos spoilers, capricha, metralha esse like com força. Mas eu tô sentindo, tem que ter mais like do que o normal esse. Porra, obrigado pra caramba. Ó, até aumentou o trapézio, hein? Obrigado, vamos lá, galera. A história começa com o Darkwing, lembram dele? Na análise do segundo episódio da segunda temporada eu falei do Darkwing chamando ele de Asa Noturna, né? Por isso que eu vou aproveitar pra corrigir esse erro nesse vídeo, né? Vacilei ali. O Darkwing em português é Asa Negra, né? Aí rolou uma confusão com o Dick Grayson da DC, que é o Asa Noturna. Afinal de contas, o Asa Negra atual é uma versão do Asa Noturna no universo do Invencível, que é como se o Asa Noturna assumisse o manto do Batman, entende? Enfim, a treta do Cício do Invencível começou por causa do Asa Negra. Agora não errei. Pra quem não lembra, o Asa Negra sumiu o manto do antigo Asa Negra em Midnight City e ele meio que enlouqueceu. Qualquer crime que você cometesse em Midnight City, você poderia ser morto pelo Asa Negra. E vocês lembram que nesse episódio o Cício enviou o Invencível pra dar um jeito no assassino da cidade? O Invencível derrotou o Asa Negra fácil, né? Facilmente. E o Cício levou o cara pro Chilindró. Bom, nas HQs ele não ficou por muito tempo na cadeia e tudo isso foi revelado pro Invencível na HQ número 49. Nessa HQ, o Dr. Sísmico aprisionou o Invencível e vários outros super-heróis da Image Comics que a série ainda não mostrou. O Invencível, inclusive, tinha ido até lá pra salvar esses heróis, né, junto com a Ivy Atômica, mas os dois acabaram sendo aprisionados também. Bom, o Invencível e a Ivy começaram então a planejar uma fuga, que era basicamente soltar todos os heróis para enfrentar o Dr. Sísmico, ao invés dos dois tentarem lutar sozinhos. Só que na superfície, o Cício tinha percebido que o resgate tinha dado errado e que a comunicação com o Invencível tinha sido cortada. Foi aí que ele surpreendeu todo mundo com uma força de resgate formada por um exército de zumbis robóticos criado pelo Sinclair e liderados pelo Asa Negra. Essa galera invadiu o subterrâneo pelas sombras graças aos poderes do Asa Negra e conseguiram liberar todos os super-heróis. Para finalizar a missão, o Asa Negra nocauteou o Dr. Sísmico. Pronto, fim do problema e agora todos os heróis iam voltar para casa, certo? Nada disso. O Invencível ficou olhando aquilo e quando o Asa Negra saiu andando com o Dr. Sísmico no ombro, ele foi lá e acertou um soco nas costas do Asa Negra e chamou o cara de assassino na frente de todo mundo. Ok, você e eu a gente sabe que é verdade. A gente assistiu a missão do Impossível e a gente viu que o Asa Negra era um psicopata que usava os crimes como desculpa pra matar todo mundo na cidade. Mas acontece que nas HQs e provavelmente na série, só o Invencível e o Cício sabem disso. Todos os outros heróis ficaram assustados e acharam que o Invencível tinha ficado maluco. Mas a verdade é que todos os crimes que o Asa Negra cometeu em Midnight City foram abafados pela mídia e ninguém nunca ouviu falar disso. Inclusive, um dos caras que fala pro Invencível que ele tá agindo como se fosse um lunático é o Savage Dragon. Quem que já ouviu falar desse cara? O Savage Dragon é um dos super-heróis da Image Comics mais antigos e mais famosos da editora. E se eu não me engano, a HQ do Savage Dragon é a HQ mais antiga dos Estados Unidos, feita pelo mesmo artista e roteirista desde o dia que foi lançado, olha isso. Outra curiosidade é que vários outros personagens da Image Comics apareceram na HQ do Invencível, mas provavelmente isso nunca vai acontecer na série. Perguntaram inclusive pro Robert Kirkman, né, que é o criador do Invencível, qual seria a chance de outros personagens da Image Comics aparecerem na série da Amazon, né? E ele respondeu o seguinte, abre aspas, no momento nenhuma, eu penso que esta é a magia dos quadrinhos. Eu posso ligar para Eric Larson e perguntar se ele permite que Savage Dragon apareça e ele aceita de boa. Quando você envolve uma corporação gigante como a Amazon, as coisas ficam mais chatas e difíceis. E não é o mesmo tipo de processo. Então isso faz com que as coisas sejam um pouco mais difíceis para nós, infelizmente. Bom, então aproveita para ver o Savage Dragon na HQ, porque na série acho que é mais difícil de acontecer. Lógico, tá pegando dinheiro e soltar de outros, enfim, quando você vai me pagar pra aparecer meu personagem, você sabe como é que é, burocracia. Eu recomendo que vocês leiam também as HQs do Savage Dragon, do Spawn. São HQs maneiras pra caramba, que muita gente não conhece por não fazer parte da Marvel e da DC, né, esses dois pilares aí. Por mim, essa galera fazia uma parceria com a Amazon e começava a produzir um universo compartilhado de animação. Galera, seria insano isso, né?
Enfim, o Invencível ele fica revoltado que ninguém ali sabe dos crimes do Asa Negra e por isso ele começa a soltar o verbo e conta toda a verdade. Só que bem na hora o Cício aparece com um dos guardas lá para impedir o Invencível de continuar falando. Ele então sai voando e a Ivy vai atrás para ver o que aconteceu. O Invencível então conta tudo para ela sobre o Asa Negra e também sobre a tecnologia criada pelo Sinclair que o Cício tá usando nos Reaniman, né, que ajudaram a salvar os heróis. Depois dessa conversa, o Invencível resolve ir até a base subterrânea da Agência de Defesa Global para colocar o Cício contra a parede e descobrir por que ele tá usando aquela tecnologia bizarra e por que ele soltou o Asa Negra. O Asa Negra é assassino, lembra disso? Os dois começaram a discutir e o Cício joga na cara do Invencível que ele também é um assassino, que recentemente ele matou o Angstrom Levy. Isso deixou o Invencível ainda mais revoltado por ser uma situação completamente diferente. Porque assim, o Asa Negra tava matando de graça enquanto o Invencível matou para não ser morto, ou para não ver a família ser morta pelo Angstrom Levy. E já não bastasse a tensão dessa conversa, na mesma hora o Sinclair aparece para conversar com o Cício e o Invencível descobre que o Cício estava trabalhando esse tempo todo com o próprio Sinclair, e não só utilizando a tecnologia dele, tava trabalhando, né? Pô, galera, aí bateu aquela lembrança de tudo que o Invencível viveu, tendo que salvar o Rick Sheridan, né, dos experimentos dos humanos do Sinclair, a dor que o Rick viveu mesmo depois de ser resgatado, e o trauma que todo mundo teve que suportar. Galera, o Sinclair é um monstro psicopata, pior que o próprio Asa Negra, e mesmo assim o Cício deu tempo pro cara, na boa. E o Cício deixou claro pro Invencível que para proteger o país, ele é capaz de fazer pacto até com o diabo. Quem assistiu meu vídeo aí contando a origem do Cício, né? Ali tá bem explicado como é que é o perfil do cara. Lá eu mostro como o Cício se tornou quem ele é hoje, né? Então tá aqui, ó, vou deixar o link pra vocês assistirem aqui, vale a pena. Já clica aqui pra deixar ele marcado, né? Você não sai do vídeo se você clicar aqui não, que ele só fica marcado pra você assistir depois. Mas vê depois, ok? Agora a gente vai continuar aqui com a história porque as duas se conectam. Enquanto eles caminhavam e discutiam, o Invencível não tinha percebido que eles tinham ido parar na Sala Branca. Aquela sala onde tudo é branco por causa das frequências de luzes que a maioria das pessoas do país não consegue enxergar. E o Cício foi enrolando o Invencível na conversa para eles chegarem até a Casa Branca para o Cício apresentar o elemento surpresa. Pô, o elemento surpresa era um exército de Reaniman. E antes que vocês perguntem, por mais bizarro que seja essa tecnologia, o Cício não usa pessoas vivas para fazer o exército de robôs. Mesmo assim, continua sendo bizarro. Aliás, na série vocês viram o Cício enviando esses ciborgues zumbis na luta contra o Omni-Man no episódio 7 da primeira temporada. Mas a real é que nas HQs o Omni-Man não conheceu esses ciborgues naquela época e a versão dos ciborgues do Cício da HQ são douradas. É uma versão melhorada, né? Que durante essa luta contra o Invencível ainda estava inacabada e precisando de alguns ajustes. Mesmo assim, vai lembrar que só 3 ciborgues normais foram suficientes para atrasar o Omni-Man por um tempo. O Invencível deu de cara com 6 ciborgues dourados. No começo eles ficaram só olhando, mas o Invencível saiu descendo a porrada em todos eles, e sempre que um morria, aparecia o outro. E tudo isso estava acontecendo de acordo com o plano do Cício. Além de mentir, ele estava preparando a narrativa para fazer o Invencível se tornar um vilão. A lógica do Cício é uma só. Ele protege o mundo e o Invencível quer impedir. Isso faz do Invencível inimigo e ponto final. Então a luta continua na Sala Branca. Só que acontece uma falha e a frequência de luz volta ao normal, revelando o que realmente é na Sala Branca. Milhares de Reaniman ao redor do Invencível. Nisso, o Cício pede pro Invencível desistir. Ele fala que se o Invencível não vai trabalhar com ele, então ele vai precisar usar os Reaniman. E para provocar ainda mais, o Cício fala que o Invencível tem uma visão do que é certo e errado completamente estreita e que isso surgiu na necessidade de provar para as pessoas que ele não é igual ao Omni-Man. E para finalizar, o Cício diz que não vai parar de trabalhar com o Sinclair e o Asa Negra. O Invencível fecha os punhos e fala que então tem muitos robôs para destruir e que ele não vai se render. Tá ficando bom. Bom, vocês lembram que na segunda temporada o Cício recolheu as amostras do som emitido por aquela criatura abissal que fez o Invencível perder o equilíbrio no segundo episódio? Vocês lembram disso, né? Nas HQs, ele não usa exatamente esse som, mas ele implantou na cabeça do Invencível uma arma junto do comunicador, que sempre que é ativada, atinge o equilíbrio do Invencível. Ele fez isso depois da luta com o Omni-Man, afinal não tinha como continuar confiando no Invencível. E para piorar, se o transmissor que ativa a arma for destruído, a arma liga um loop eterno na cabeça que pode matar o Invencível. Exatamente, galera. Pode matar o Invencível. Por causa disso, o Invencível tenta fugir e sai voando para longe. Só que mesmo fugindo, a arma na cabeça prejudica o equilíbrio e atrapalha o voo dele. Mas mesmo assim o Invencível acelera o máximo que ele consegue para conseguir ganhar tempo até chegar na base dos Guardiões do Globo. E o engraçado é que os Guardiões do Globo estavam lá, de boa, né, jogando Super Mario Galaxy no Nintendo Wii deles, quando o Mark cai pelo telhado com o ouvido sangrando e morrendo de dor de cabeça. Ele pede ajuda pro robô para tirar a arma do ouvido dele, mas antes que desce para entender o que estava acontecendo, o Cício aparece.
O clima fica tenso e o Cício manda os Guardiões do Globo conterem o Invencível. Mas mesmo com o robô não acreditando que o Asa Negra é um assassino, não tem mais como negar que os Running-Man são tecnologia do Sinclair e todos ficaram sabendo que o Sinclair era um monstro que matou 12 pessoas inocentes para criar ciborgues. Por isso que eles ficam do lado do Invencível. Nessa hora o Cício perde a paciência e ativa o transmissor e fala que o Invencível está espalhando um vírus, estragando tudo. Ele manda os Running-Man atacar os Guardiões do Globo e diz que depois que prender todo mundo, aí sim ele vai resolver as coisas. Então começa mais uma batalha, agora entre os Guardiões do Globo e os Running-Man. E no meio da luta o Rex consegue explodir o transmissor do Cício, na esperança de salvar o Invencível. Mas como vocês já viram aqui, quando o transmissor é quebrado, a arma entra em loop e o pulso na cabeça do Invencível fica constante, não para mais. E se não bastasse o Invencível cair no chão agonizando de dor, com o nariz e o ouvido sangrando, o exército de Running-Man foram pra cima e juntaram o coitado na porrada. Nessa hora o blindado grita e pede pro Cício parar, porque o Invencível tá morrendo. E aí sim o Cício percebe que fez besteira. Ele tenta pedir ajuda pro Sinclair para desativar os Running-Man, mas o processo pode demorar 5 minutos e tem que ser feito manualmente. Mas para surpresa do Cício, quando ele volta pelo portal, ele encontra o Invencível destruindo os Running-Man que juntaram ele na porrada. O que aconteceu? O Invencível ficou imune ao pulso da arma na cabeça dele? Nada disso. Enquanto o Cício foi falar com o Sinclair, o robô descobriu a frequência e bloqueou a transmissão. Com isso, ele libertou o Invencível. E assim, galera, como sempre, o Invencível levou uma coça gigantesca. E quem viu o vídeo sobre como os Viltrumitas ficam mais fortes aqui no canal, vão entender que a cada luta o Invencível sai mais forte. Lembra sempre disso. Depois dá uma olhadinha no vídeo pra vocês entenderem melhor. Vou deixar aqui também, ok? Já clica e já separa pra assistir também. Lembrando, se você tocar aqui, você não sai do vídeo. Mas vamos continuar aqui, não acabou. Já separou o vídeo aqui. Agora você vê depois esse vídeo. O Cício viu que tudo tava certo, que a caca que ele fez tinha sido resolvida e aí ele ficou todo arrogante de novo. Ele reforçou que ele faz o que for necessário para proteger o mundo e que os Guardiões do Globo podiam sair da Agência de Defesa Global. Afinal, tinha muito herói hoje em dia para botar no lugar deles. Chamou os caras de inúteis, né? Mole. E para sair por cima, ele demite o Invencível e fala que não tem como os dois trabalharem juntos mais. Para dar aquela humilhada básica no Invencível, que tá todo arrebentado, o Cício fala que se o Invencível entrar no caminho dele mais uma vez, ele vai deixar os Running-Man matarem ele. O Invencível concorda, então o Cício vira as costas para atravessar pelo portal. Mas, galera, antes de atravessar o portal, ó, só fica até arrepiado só de lembrar, ok? O Invencível chama o Cício mais uma vez. Peraí, chega aqui. E quando o Cício vira pra ver o que é, o Invencível voa e pega ele pelo pescoço. Ele joga o Cício na parede e fala que se a parceria dos dois terminou, então terminou, não tem mais volta. Ele não quer mais saber do Cício na vida dele de jeito nenhum. Tudo que o Cício pagou até agora pra família do Invencível pertence a eles e ponto final. Não é pro Cício chegar perto da família dele, não é pra conversar com a Debbie. E pra finalizar, o Invencível olha bem nos olhos do Cício e ameaça ele de morte se ele tentar recrutar o irmão dele. Ele grita, eu te mato! Sim, o irmão é aquele filho do Omni-Man, né, que vocês viram no 4º episódio da última temporada. Depois disso, o Cício cai no chão sem ar e o Invencível vai embora com os Guardiões do Globo pro robô tirar a arma do ouvido dele. Bom, galera, esse foi o dia que o Cício quase matou o Invencível, mas foi também o dia que ele foi ameaçado de morte e entendeu que o Invencível não era mais um adolescente. Essa luta começou na HQ 49 e terminou na HQ 50. Depois disso, o Invencível começa uma nova fase na HQ 51, onde ele troca o uniforme amarelo, azul e preto, né, pelo uniforme preto e azul. Nessa HQ, o irmão dele também ganha o uniforme e vira meio que um parceiro mirim, conhecido como Kid Omni-Man. Mas a história do Kid Omni-Man eu conto pra vocês depois. Agora eu quero que vocês me digam se vocês acharam certo a atitude do Cício de proteger a Terra e desconfiar do Invencível. Ou vocês acham que ele passou dos limites? Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal. Eu vou continuar ampliando esse universo. Agora vocês podem ver os vídeos que vocês separaram aqui embaixo nos cards, hein? Tô contando com vocês no outro vídeo, tô esperando lá no outro vídeo. E conto com vocês também inscrito com o sininho. Valeu, galera! Fui!